Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os prejuízos físicos e espirituais do vício em bebidas alcoólicas. Esses ensinamentos estão nos livros Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mais, e também no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Então hoje nós vamos ver as consequências espirituais do vício do álcool, enquanto a pessoa ainda está encarnada, as consequências no corpo físico e também as consequências espirituais após o desencarne. Para facilitar o entendimento dos outros tópicos, nós vamos começar pelas consequências espirituais após o desencarne. A pessoa que foi alcoólatra no plano físico, quando ele desencarna, ele passa por muitos sofrimentos do plano espiritual, porque o desejo do álcool, ele se centuplica no seu perispírito. Ele sente uma angústia e uma ansiedade muito grande para satisfazer o seu vício. O desejo pelo álcool, ele vibra em toda a extensão do perispírito, porque os desejos, eles são psíquicos, eles não se extinguem com a morte do corpo físico. Ramatiz menciona que as crises de abstinência que os alcoólatras passam no plano físico, eles não representam nem 20% do sofrimento após o desencarne. Ele menciona também que alguns anos de vício no álcool no plano físico pode levar à permanência de dezenas de anos no astral inferior. Isso porque o espírito ele precisa drenar as energias tóxicas do álcool do seu perispírito. Então, diante dessa situação desesperadora e angustiante de satisfazer o seu vício, o espírito ele tem duas opções. Ele pode buscar resistir ao desejo de consumir álcool, e Ramatiz menciona que se ele resistir, esse desejo ele vai diminuindo ao ponto que ele consegue vencer o vício, e ele também irá receber ajuda dos benfeitores espirituais. Mas ele menciona também que apenas um pequeno percentual dos ex-alcoólatras consegue realmente vencer o desejo pelo álcool. E quando eles conseguem isso, eles até começam a trabalhar no trabalho de assistência aos ex-alcoólatras em instituições aqui do plano físico. E a outra opção que esse espírito tem é buscar satisfazer o seu vício pelo álcool. E como ele não tem mais um corpo físico, a única forma dele fazer isso seria se acoplar à aura de um encarnado que seja viciado em bebida alcoólica, porque as emanações do álcool ficam na aura do alcoólatra. E ele consegue sugar essa energia e sente o mesmo prazer e a mesma sensação de quando estava encarnado e consumia álcool. Então esse espírito que cedeu à sua vontade de consumir álcool e está sugando as emanações do álcool na aura de um encarnado, agora ele passou de um simples alcoólatra para um vampiro espiritual. Ele está prejudicando outras pessoas por satisfazer o seu vício. Esse espírito alcoólatra, à medida que ele continua com esse processo de vampirização de encarnados alcoólatras, ele está adquirindo um grande karma por prejudicar a vida de outras pessoas, pois ele está contribuindo para reduzir a vida delas. Ele está contribuindo para prejudicar a saúde dessas pessoas. Outro prejuízo causado pelo álcool é na aparência do nosso perispírito. O perispírito é o corpo que funciona como uma matriz para o nosso corpo físico. É ele que dá forma para o nosso corpo físico. Toda alteração no perispírito causa uma alteração no nosso corpo físico. E quando a pessoa desencarna, ela passa a atuar no plano espiritual com o seu corpo perispiritual e os demais corpos superiores. E o álcool, ele causa alterações no nosso corpo perispiritual, que é um corpo muito sutil, um corpo fluídico, extremamente sensível aos pensamentos, às nossas ações, às nossas emoções. Então, todo ato que é repetido ao longo do tempo, de caráter negativo, ele vai modificando o nosso perispírito. Se o ato é inferior, ele faz com que o nosso perispírito ele vá se moldando com uma aparência inferior. Ramatiz menciona que esses espíritos que foram alcoólatras no plano físico ficam com aparência larval
horrível, como se fosse um suíno, que a aparência do perispírito vai se deteriorando. Como é um comportamento inferior, ele faz com que o perispírito ele vá voltando ao aspecto inferior, como se fosse um animal. Por isso que o perispírito ele vai se modificando para pior. Então, pessoal, esse espírito que foi alcoólatra no plano físico e após o desencarne não conseguiu resistir ao desejo de não consumir o álcool, ele vai passar a atuar como um vampiro de energia, um vampiro de pessoas, de alcoólatras, aqui no plano físico. E a exemplo do que acontece com alguns dependentes químicos que estão em abstinência da droga, e muitas vezes eles não têm dinheiro para comprar a droga, eles fazem de tudo para obter o dinheiro, até mesmo vendendo bens da própria residência, vendendo bens dos parentes para conseguir o dinheiro para comprar a droga. Mesma coisa será com o viciado espiritual. Ele vai fazer de tudo para que ele possa sentir o prazer do álcool. Como agora ele não tem um corpo físico, ele vai atuar no plano físico em viciados no álcool. Então isso, na sequência, nós vamos ver como é a forma de atuação desses espíritos no plano físico. O espírito Ramatiz se refere aos alcoólatras como canecos vivos. Esse termo é utilizado porque os espíritos alcoólatras, eles utilizam esse encarnado para satisfazer o seu vício. Muitas vezes eles trabalham por anos de forma hipnótica na mente do encarnado, fazendo com que ele se vicie e aumente cada vez mais o seu consumo de álcool para satisfazer a vontade deles. Muitas vezes eles protegem esses alcoólatras, até mesmo a chegar em casa, protegem no trânsito. Muitas pessoas se surpreendem quando um alcoólatra ele percorre longas distâncias, atravessa ruas movimentadas, sem sofrer nada. Eles pensam que seria uma proteção de Deus, que não ocorre nada com eles, e na verdade são os espíritos viciados que conduzem esse viciado alcoólatra. Mas isso não é porque eles são benevolentes, é porque eles não querem perder o seu caneco vivo. Ao mesmo tempo, eles estão reduzindo a vida do viciado alcoólatra. E eles não têm nenhum tipo de remorso quanto a isso. Se o viciado chegar a desencarnar, eles vão buscar outro viciado para eles se explorarem. Bom, então como funciona isso? A pessoa, quando ingere o álcool e ele é digerido, ele se volatiliza, ele alcança uma forma etéreo astral. E os espíritos viciados em álcool, eles sugam essa energia na aura do encarnado, do alcoólatra. Muitas vezes se aglomeram diversos espíritos alcoólatras na aura de um único encarnado. E com isso, eles exaurem a vitalidade do encarnado, prejudicando a sua saúde. As pessoas que se viciam em bebidas alcoólicas, eles passam a ser seguidos por esses espíritos viciados e eles começam a estudar as suas vítimas para descobrir o ponto fraco delas, para que eles possam atuar de forma hipnótica nessas pessoas viciadas, para que elas aumentem cada vez mais a ingestão de álcool para satisfazer a vontade dele. Esses espíritos alcoólatras, eles fazem de tudo para que o viciado ele baixe a sua frequência vibratória, pois assim ele não consegue captar as sugestões que vêm dos espíritos benfeitores, as inspirações para que ele possa buscar ajuda para se libertar do vício. Esses espíritos, eles atuam nas famílias, provocando atrito entre os familiares, provocando discussões, desgostos, irritações, seja no trabalho, ou mesmo na residência, no trânsito, em locais de esporte como estádios, brigas de trânsito. Eles fazem com que o viciado ele busque ver revistas obscenas, veja notícias sensacionalistas que provocam revolta, notícias sobre política, sobre esporte,
Isso provoca raiva no viciado e que debilita suas defesas espirituais, faz baixar a frequência vibratória. E com isso, esses espíritos viciados, eles conseguem atuar de forma mais forte no viciado, induzindo para que ele busque o álcool como uma válvula de escape, para que ele possa relaxar buscando o álcool, para que eles possam se beneficiar. Outros comportamentos como conversas de anedotário indecente, piadas inconvenientes, comentários escabrosos sobre notícias que passam na televisão ou na internet, fazem baixar a nossa frequência vibratória. Assim como os sentimentos de tristeza, de angústia, de medo, fazem baixar a frequência vibratória. E esses espíritos alcoólatras, eles conseguem atuar de forma mais forte na mente do encarnado, induzindo a ter o comportamento de buscar o álcool como refúgio, como alívio do sofrimento, alívio do estresse, para que eles possam se beneficiar. Esses espíritos viciados também induzem ao alcoólatra para que frequente ambientes do vício, como casas noturnas, bares, boates, que são vistos na nossa sociedade como um divertimento inocente. Mas esses locais, eles estão cheios de espíritos alcoólatras, que eles vigiam todos os passos dos viciados para se beneficiar disso. Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os prejuízos físicos do vício no álcool. Os mais conhecidos de todo mundo seria no fígado. O álcool faz atrofiar o nosso fígado, ele causa inflamação no nosso intestino e no nosso estômago, ele atrofia as papilas gustativas e por isso o paladar do alcoólatra ele fica artificializado. A pessoa, o paladar ele só reage a alimentos com muitos condimentos. O alcoólatra ele também vai ter muitos problemas de circulação na velhice, devido à arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, a inflamação crônica dos vasos. Também ocorre o aumento da pressão arterial, pois reduz o calibre dos vasos sanguíneos. A pessoa tem uma maior tendência a ter problemas bronquiais e problemas como tosses também. A pessoa fica mais suscetível a resfriados e pneumonia devido aos problemas circulatórios nos órgãos respiratórios. Ela pode sofrer de cirrose no fígado. O álcool também causa problemas cardíacos. Ele acelera as pulsações do coração e o órgão acaba reduzindo a sua vida útil. Ele causa lesão nas fibras nervosas do coração e isso causa alteração no ritmo e na pulsação. Ele também gera alteração nas fibras musculares das paredes cardíacas. O álcool ele também causa problema nos nossos rins, pois ele elimina uma grande quantidade de néfrons, que são unidades microscópicas responsáveis por filtrar o sangue, que eles removem os resíduos metabólicos e toxinas do nosso sangue. O álcool ele também gera prejuízo aos órgãos sexuais, mais especificamente na cromatina, que está ligado ao complexo de DNA e aos cromossomos. Os pais que ingerem álcool no momento da concepção dos seus filhos prejudicam a formação e o desenvolvimento deles, correndo o risco de que seus filhos possam desenvolver esquizofrenia ou possam nascer estéreis. O espírito Ramatiz menciona que o consumo de álcool também faz aumentar o risco do desenvolvimento de câncer de estômago. E apesar de muitos casos de câncer serem de origem kármica, em que energias tóxicas que estão no nosso perispírito, acumuladas durante milênios de reencarnações decorrentes de emoções e comportamentos inferiores, essas energias começam a saturar o perispírito. Então, os benfeitores e técnicos espirituais, eles programam uma reencarnação para que o espírito possa expurgar essas energias e elas começam a se condensar e descem para o corpo físico. E normalmente essas energias elas se acumulam nas regiões mais vulneráveis do corpo,
nos órgãos e sistemas que são mais vulneráveis, e no caso do alcoólatra, essa região é justamente o estômago. A ação tóxica do álcool também causa prejuízos ao nosso sistema endócrino, ao pâncreas, ao nosso sistema nervoso autônomo, que é responsável pelos batimentos cardíacos, pela respiração, pela digestão. O álcool ele também causa prejuízos à aparência do alcoólatra. Ele fica com a face embrutecida, com o nariz roliço, com os olhos empapuçados, e grande parte disso é causado pelos problemas circulatórios causados pelo álcool. E outra parte seria pelas modificações causadas no perispírito, que se refletem no corpo físico. Outro ensinamento sobre os prejuízos causados pelo vício no álcool nós encontramos no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, onde ele fala sobre os bacilos psíquicos, também conhecido como larvas astrais, que são criações mentais inferiores, geradas por pensamentos desequilibrados e ações desequilibradas. André Luiz, junto com um benfeitor espiritual, eles estavam numa sessão mediúnica em que eles estavam analisando as dificuldades que alguns médiuns estavam tendo para desempenhar a sua função. Dentre os diversos casos que eles analisaram, havia um médium que costumava ingerir bebidas alcoólicas com frequência. E além dos diversos problemas físicos que já mencionamos anteriormente, esse médium também apresentava os bacilos psíquicos em seu organismo. André Luiz, com a sua visão espiritual, conseguiu identificar pequenas figuras escuras, horripilantes, se movimentando na veia porta, que é uma das veias do fígado. Essas figuras escuras, elas lutavam com os elementos sanguíneos mais novos. Então aqui nós podemos ver que, apesar de serem criações mentais, elas atuam diretamente no nosso corpo físico, causando doenças diversas. Ramatiz também menciona os prejuízos espirituais causados pelo vício do álcool ao espírito que irá reencarnar. Esse espírito ele pode reencarnar com diversos tipos de doenças e deformações no seu corpo físico. Dentre os problemas, nós podemos citar as paralisias, alienação mental. Esse espírito ele pode nascer imbecilizado, pode sofrer com problemas de epilepsia, com esquizofrenia, também pode vir surdo ou mudo. Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, nós fizemos um pequeno estudo sobre os prejuízos físicos e espirituais causados pelo vício no álcool. Um abraço e até a próxima.